Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Opa, boa noite. Boa noite. Pessoal, tô dando uma esperadinha. Eu tenho só, por enquanto, 3 alunos. Então, tô dando uma esperada para ver. Senão, vamos seguir a aula com o que temos mesmo, tá? Tranquilo, pessoal, tranquilo.
Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, tá marcando um vento forte passar hoje, viu? Tem que sair cedo por causa da lanche. Ah, já tô todo molhado aqui já, ó. Pessoal, temos pouca gente, mas vamos seguir normalmente com a aula para aqueles que estão hoje presentes. Então, o que a gente tinha conversado... Primeiro, todo mundo está me escutando bem? Ok, eu estou. Ok. Então tá. O que nós vamos fazer na aula de hoje, vocês já devem estar vendo aí na tela para vocês, que é a lista de exercícios, a nossa primeira lista, tá? Mais ou menos similar ao que a gente fez nas nossas 3 aulas anteriores, tá? Mas com um pouco mais de equipamento, tá? Então, a gente vai fazer a previsão de carga, o cálculo da demanda e a divisão de circuitos para essa residência aqui, onde eu informo cada uma das peças, tá? E aí eu coloco que equipamentos tem nessa peça, qual é o comprimento, qual a largura, tá? Então, eu mandei essa lista para vocês.
Eu vou diminuir aqui um pouquinho e vou dar um tempo para vocês copiarem as informações para que a gente possa estar fazendo esse exercício, tá? Então, podem copiar essas informações que vão ser úteis para a gente resolver o exercício. Francisco, no teu caso, eu não sei se é o caso de mais alguém, tá? Que tu já resolveu a lista, já me mandasse a lista, tá? Inclusive a gente já conversou sobre ela, tá? Se tu quiseres acompanhar a aula e ver as explicações que eu vou dar para os colegas, fica à vontade. Se não, tu tá dispensado porque tu já fez e a gente já conversou sobre ela, tá? Fica a teu critério o que tu achares melhor. Ah, perfeito, professor. Muito obrigado, viu? Mas eu vou acompanhar sim, viu? Tá? Tranquilo. Ah, Chico, hein? Vai ganhar até um ponto extra. Barbadinha essa lista, rapaz. É, depois na hora da prova o bicho pega. Menos que 10 nem comemoro. Não faz assim, hein?
Copiar as informações, pessoal. Ok, Ok. eu copiei. Também. Então, vamos lá. Começando, então, pela previsão de carga, tá? Vou colocar aqui todas as nossas peças. Então, lavanderia, cozinha, Lavabo, lavo o rabo. e aí eu dei a informação do comprimento e da largura de cada uma dessas peças, não coloquei direto a área e o perímetro, como eu tinha feito no exercício anterior, mas aí é só calcular a área, fazer um vezes o outro, e o perímetro, somar todos os lados. Então, na lavanderia, a gente tem comprimento igual a 3 e a largura igual a 5, então a gente tem uma área de 15 aqui metros quadrados e o perímetro de 16. Aí a gente vai ver primeiro a questão da iluminação, tá? Então, a iluminação, ela tem relação com a área, que a gente viu isso. Então, a gente sabe que a gente vai ver se ela tem mais ou menos de 6 metros quadrados. Se ela tiver mais de 6 metros quadrados, a gente vai atribuir para os primeiros 6 metros quadrados um ponto de 100 VA, e aí a cada 4 metros quadrados a gente atribui mais um ponto de 60 VA. Então, como a gente tem 15 metros, a gente vai ter até 14 aqui, né? Então, a gente vai ter 3 pontos, e aí a gente vai ter um ponto de 100, e vai ter 2 pontos de 40. Então, ao todo, a gente vai ter 180 de 60, desculpa. Estou com 40 na cabeça. Cada um é 60 e aqui é 220. Deixa eu aceitar o pessoal que está pedindo para entrar aqui. Então, a gente chega ao nossa potência total e a nossa previsão de carga para iluminação. E aí a gente vai agora
levar em consideração. Professora, Oi, uma perguntinha. diga. Eu não entendi ali o 15 e o 16 ali, professora. Aqui, É, porque a senhora deu Eu mesmo, cara. o cálculo ali de 3 metros e do caso e 5, né? isso, o comprimento e a largura, né? E aí, para eu calcular a área, eu vou fazer comprimento vezes largura. Tá, ok, tá bem. Aí, no caso aqui, 3 vezes 5. E para fazer o 15. perímetro, é comprimento mais largura mais largura. Então, fica 3 Tá. mais 3 mais 5 mais 5. Certo? Entendeu? Certo, entendi. Obrigado. De nada. Está de chão. Então, seguindo, a gente agora vai fazer a previsão de carga para as tubos, tá? Que é relacionado ao perímetro. Só destacando, a ideia da nossa avaliação vai ser mais ou menos isso, tá? Eu vou dar um ambiente, uma residência, algum ambiente, e aí vocês vão ter que fazer todo o passo a passo até a parte dos dimensionamentos condutores que a gente ainda não viu, tá? Então, eu vou dividir a nossa avaliação em 2 dias. Tá? Num dia a gente vai fazer uma parte, no segundo dia a parte restante. Só que o que vai acontecer, vocês vão fazer durante a aula. Não vai ser para me entregar depois. Então, naquele dia que eu já avisei que ia ser avaliação, mas depois eu já coloco que vai ser dia 7 e 8. Dia 7 e 8 vai ser as avaliações. Vocês vão fazer a avaliação durante a aula. Tá? Então já marquem isso na agenda de vocês. Não vai ser para entregar depois. Voltando, fazendo então a previsão de carga da TUG. Então, ela tem relação com o perímetro. E aí a gente tem que lembrar, quando a gente fala de lavanderia, ela tem uma característica diferente, que é que ao invés da gente considerar a cada 5 metros uma TUG, a gente considera a cada 3,5 metros, tá? Então, a gente vai a cada 3,5 metros até chegar ao 16, a gente vai considerar um ponto de TUG. Sendo que as 3 primeiras vão ter a potência de 600 e o restante de 100 VA. Então, os primeiros 13,5 é 600, os outros 13,5 também 600, mais 13,5, 600. Aqui a gente já tem 10,5, tá? E aí agora o restante dos pontos vão ser pontos de 100 VA. Então, a cada 13,5, a gente soma mais 100 VA. Aqui a gente já chegou a 14 metros. Então, se a gente colocar mais 2 metros, né? A gente alcança os nossos
16 metros. E aí a gente chega à conclusão que a gente vai ter um total de 1, 2, 3, 5 pontos, sendo que 3 pontos vão ser de 600 e 2 pontos vão ser de 100. Então, vai dar 2.000 no total. E aí a gente vai olhar o que a gente tem de aparelho na lavanderia e a gente vai ver que a gente tem 2 aparelhos. Então, a gente vai ter a máquina de secar e a máquina de lavar. Cada um com uma potência, eu coloquei lá no nosso exercício de lavar é 1.000, de secar 13.500. Dessa forma, a gente faz a previsão de carga da nossa dependência, que é a lavanderia, a primeira delas. Tá? Agora, eu vou pedir para vocês fazerem da cozinha. Eu só vou colocar aqui as medidas. Então, a cozinha, ela tem 4 metros de comprimento e 5 metros de largura. Então, a área dela é de 20 e o perímetro é de 18. E aí, vocês vão fazer a iluminação, a TUG e vão colocar se ela tem e quais são, né? Que ela tem 4 TUIs, tá? Enquanto vocês fazem, eu vou colocar na outra tela, que é para quem chegou depois e quiser copiar o exercício, puder estar copiando, tá? Qualquer coisa é só chamar.
Conseguiram resolver? Querem mais um tempinho? Eu tô na garagem. Tá, mas a cozinha tu já fez? Sim. Tá. Pessoal, já fizeram a cozinha? Eu já fiz aqui. Tô terminando, senhor. Tá. Ô, professor, a garagem eu considero número de tomadas a cada 5 metros também? Na garagem, o número de tubos a cada 5 metros. Isso, de tudo que eu queria saber. Valeu, obrigado, Isso, professor. isso. Ô, professor, mas é optativa a grade, né? Sim, é optativo tu colocar. Pode ser que tu não queira colocar, porque aqui nesse caso vão dar 6 tubos, né? Se eu não me engano. É isso mesmo, isso mesmo. Aí se a pessoa, no caso, não quiser colocar, porque a garagem não usa muito equipamento, não tem problema. Na garagem a gente tem essa premissa na norma que nos permite não seguir isso de colocar a cada 5 metros. Eu segui isso para fazer o meu exemplo. Acho que tu seguiu também no teu, o que tu me mandou. Isso, eu segui sim. Até porque tu botou 3 maquinários. Aí eu pensei, essa grade é quase uma oficina, né? Por isso que eu botei mais tomada também. Eu coloquei pensando nesse sentido de ser um local onde as pessoas utilizam para fazer seus reparos, então, como se fosse uma oficina. Considerei Não é uma grade três comum. tuis ali, né? Isso mesmo. De 1000, né? Hum. Eu vi que tu tinha considerado também a 6, porque o teu valor fechou certinho com o meu no somatório ali. Ah, que show, professor. Professor, ali na hora da distribuição, tu botou 27 circuitos também? Não, na distribuição não. Eu coloquei 23. Mas isso não tem problema, como eu falei na aula, isso é a critério de quem está fazendo o projeto, né? Aí Ah, sim. Eu eu separei corrigi em 3 circuitos a iluminação. eu corrigi o teu de acordo com o que tu fez, né? Não comparando com o meu. Ah, sim. Porque isso não tem um certo ou um errado, entendeu? Isso depende de quem está projetando. É que nem na hora de resolver a prova, não tem um gabarito padrão. Eu até tenho um mais ou menos como eu faria, mas vocês vão ter outras possibilidades, e aí eu tenho que corrigir uma por uma, né? Vamos conferir a cozinha aqui. Então, a iluminação, quantos pontos vocês encontraram? Encontrei 4 pontos. Pontos. Todo mundo encontrou 4? Também encontrei 4. 4. E esses pontos, então, a gente vai ter um ponto de 100, né? E 3 Isso. pontos de 60. Então, 280. Para o caso das TUGs, quantos pontos vocês encontraram?
Achei 6. 5. Eu achei 5. 6. Eu achei 6. 6 pontos. São 6 pontos, porque no caso da cozinha, é a cada 3,5 metros, assim como a lavanderia. Então, 3,5 metros, 3,5 metros, 7, depois 14, a gente já tem 4 pontos, mais 3,5 metros, a gente chegaria a 17,5, né? Então, a gente ainda teria mais um ponto a ser colocado. Se fosse um outro ambiente, tá? Diferente da cozinha, até não seria necessário, por causa de meio metro, tá colocando outra tube. Mas na cozinha, como a gente liga bastante coisa, então é aconselhável colocar. E aí, nesse caso, como se trata da cozinha, as 3 primeiras tomadas vão ser de 600 e as outras 3 de 100. E aí, a nossa potência total vai ser 2,100. E aí, ela tem 4 tuis que eu coloquei ali, né? Deixa eu... Então, ela tem uma torneira elétrica, tem uma geladeira, tem um forno e tem um micro-ondas. Torneira 2.500, geladeira 500, forno 1.500 e micro-ondas 2.000. Se vocês perceberem em relação às medidas que eu forneci, tá? Quando vocês forem fazer a previsão de carga da sala de estar e dos 3/4, ela vai ser igual, tá? Então, a mesma informação que vocês tiverem para a sala de estar vai valer para os 3/4. Então, só vão ter que fazer o cálculo uma vez e aí replicar a informação. Tá? Vou colocar fazer a da garagem aqui com vocês, que a gente estava conversando. Então, a garagem, ela tem, deixa eu ver as medidas dela, 8 de comprimento e 5 de largura, então a área dela é 40. E o perímetro dela é 26. Aí, se a gente for pensar na iluminação, deixa eu apagar aqui. Se nós formos pensar na iluminação, considerando que ela tem relação com a área, então os primeiros 6 vai ser um ponto de 100, e aí a cada 4 a gente vai colocar pontos de 60 VA. Então, nesse caso, nós vamos precisar de... Eu achei 9 pontos no total. Um de 100 e 8 de 60. 8, 16, 32, 38. É isso mesmo. Então, aqui nós vamos ter 9 pontos, vai ser um de 100 e 8 de 60. Então, no total, vai ser 480, 580 a nossa potência. E em relação às tugs, que está relacionado, então, ao perímetro, tá? Vai ser uma tug a cada 5 metros. Então, nós vamos ter aqui 6 tugs, 6 pontos, todos eles de 100 VA
Então, o total vai ser 600. E aí, aqui eu coloquei para considerar que a gente teria 3 TUIs nessa garagem. Então, deixa eu só inserir aqui para colocar elas. Então, aqui eu considerei que eu teria um maquinário 1, um maquinário 2, um maquinário 3, cada um com... Opa, aqui. No caso da sala de estar e dos quartos, todos eles têm a mesma medida, que é 24 metros quadrados e 20 metros de perímetro. Então, o dimensionamento e a previsão de carga para eles vai ser a mesma coisa. Tá? Então, o que a gente fizer para um deles, a gente só replica para os outros. Em relação à iluminação, o que acharam de quem fez? O que achou de pontos? Esse eu não fiz ainda, professor. Tá, vou dar um tempinho então para vocês fazerem. Tanto faz, se vão fazer da sala ou do quarto, vai ser a mesma coisa.
Fizeram aqui da sala ou de um dos quartos? Eu já fiz. O que tu encontrou? Quantos número de pontos? 5 pontos de iluminação total. Um de 100 e 4 de 60. Isso. 5 pontos de TUG. Todos de 100. 5 pontos de TUG? São 4 pontos de TUG, porque a gente tem um perímetro de 20, né? Aí a cada 5 metros a gente vai colocar uma, então vão dar 4 pontos. Sim. Errei aqui. Considerei o metro quadrado aqui desse. E aí a gente só tem em cada um deles um ar-condicionado de 1.400. Então, essas informações a gente pode replicar para as outras peças. Aqui ficou faltando, então, lavabo, sala de jantar e o banheiro, que também é a mesma coisa, um e o outro. Vamos preencher aqui as informações do lavabo. Alguém tem? Ponto de iluminação, ele vai ter quantos? 1. Só porque a área dele é igual a 6 metros quadrados. Em relação às tomadas, nós vamos ter Só 3 uma, de 600. 13,600. um falou 3, outro falou
São três. Por que 3? Eu tinha colocado só um. Não considera pelo perímetro ali a cada 3,5 metros, uma de 600? A cada 5 metros, né? Única coisa que é 3,5 metros é cozinha, lavanderia. Banheiro também não considera? Não. Aí, nesse caso, são São duas, então. São 2 pontos, ambos de 600 VA. Então, 2, potência unitária, 1.200. Sala de jantar, a área é 20 metros e aqui 18. Sala de jantar, quantos pontos nós temos de iluminação? 4. 4, achei 4. 4. 4 pontos. Mesma coisa, um de 100, 3 de 60, 60, 280. 280. Pontos de TUG, 4. 4 pontos de TUG, cada um de 100 VA, e aí o total dá 400. Como TUI, a gente também tem um ar-condicionado, só que nesse caso a potência dele é de 1.600. Fica faltando só Banheiro. banheiro. Então, o banheiro tem uma área de 12, um perímetro de 14. Quando a gente for fazer a iluminação, a gente vai achar quantos pontos? 2. Isso. Já fizeram o banheiro? Querem um tempinho para fazer? Não, eu não fiz o banheiro ainda. Professor. Tá, vou dar um tempinho aí para fazer o banheiro.
Ok, professor, já terminei. Tá bem. Vamos lá, então. Quantos pontos vocês acharam de iluminação? Dois pontos. Dois pontos. Isso. Sendo um ponto de 100 e um 100 ponto... 160. Isso. Então, aqui 60. 160. Para TUGs, quantos pontos? 3. Todas elas de 600. 600. E aí aqui a gente tem um chuveiro de 5.500. 500. E aí as informações são as mesmas para banheiro de baixo. E aí a gente vai achar essas informações, então o total de iluminação vai ser 3.140, o total de tubos 11.500 e o total de TUIs 32.200, tá? Com essas informações a gente consegue avançar para a segunda parte, que é o cálculo da demanda, tá? Então, lembrando a nossa equação, a demanda é igual a A mais B mais 1,2C mais D mais E mais F. Que letras que vocês sabem que a gente vai ter aqui na nossa demanda? No caso, a letra A, que faz referência à carga instalada de iluminação, TUGs e TUIs. A B, que tem relação com os aparelhos resistivos. E a C, que tem relação com os ar-condicionado de até 30.000 BTUs. D, E e F nós não vamos ter no nosso cálculo, tá? Então vão ser 0. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular cada um desses 3 itens, o A, o B e o C. Tá? E olhar cada um deles nos seus respectivos anexos. Tá? Então, no A, a gente precisa saber qual é o total da carga instalada, então, que é o somatório de I mais TUG mais TUI, que nesse caso vai ser isso, mais isso, mais isso. Então, o total de carga instalada é 46.840. No B, a gente precisa ver quais são os nossos aparelhos resistivos. Então, nesse caso, nós temos 2 chuveiros. Temos o que mais de aparelho resistivo?
secadora, forno elétrico e torneira elétrica. Forno e torneira, isso mesmo. E aí no C, a gente tem que ver quantos ar-condicionado a gente tem. Nesse caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 ar. E aí a gente tem que ver qual é a soma deles. Então, a gente vai ter 4 vezes 1.400 mais 1.600. Isso dá 7.200. Tá? Essas são as informações que a gente tem antes de ir olhar os nossos anexos. Tá? Agora eu vou abrir aqui o RIC para a gente consultar. Aqui. Então, primeiro, o A, tá? Ele tá no anexo D, certo? Para vocês terem isso anotado. Como a gente está falando de uma residência, a gente vai ver aqui. E aí vai ver qual é o total de potência instalada que a gente tem nessa residência. Nesse caso, como é superior a 10 kW, a gente vai usar o fator de 24%. Tá? Então, se eu estivesse falando de uma escola, se eu estivesse falando lá da GP Machado, por exemplo, a gente ia usar esse item aqui. Aí, o que a gente ia fazer? Se a gente tivesse, por exemplo, 25 quilowatts, a gente ia pegar os 12 quilowatts primeiros e multiplicar por 86, e aí os 13 que excederam, né, a gente ia multiplicar por 50, tá? Mas nesse caso a gente só vai usar o fator de 24%. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? O 0,24 vezes o 46.840. E aí a gente guarda essa informação, que é o nosso valor do A. Certo? Em relação ao item B, tá? O item B a gente olha no anexo I, lá do RIC. Tudo isso aqui é no RIC, tá, pessoal? Eu mandei o RIC lá para vocês. Então, nós vamos ao anexo I do RIC. Vamos achar ele aqui. Anexo I, ó, fator de demanda para aparelhos resistivos. Quantos fornos elétricos a gente tem? Um só. Então, o fator de demanda vai ser 100%. O mesmo vale para a torneira elétrica e o mesmo vale para a secadora. A gente só tem um de cada. Então, a gente usa o fator de demanda de 100%. Já no caso do chuveiro, que nós temos 2, a gente vai usar o fator de demanda de 75%. Tá? Como é que fica isso? Então, o meu item B vai ser o quê? Vai ser 1 vezes a potência da secadora, que é 3.500, mais 1 vezes a potência da torneira elétrica, que é 2.500, e mais 1 vezes a potência do forno, que é 1.500, mais 0,75 vezes a potência do chuveiro, que no caso são 2, então vezes 2 vezes o 5.500. E aí a gente acha o valor do nosso B. Conseguiram entender o cálculo do item A e do item B, pessoal? Senão eu volto e explico de novo, sem problema. Não entendi, professor. Não entendeu do A e do B ou não entendeu de um ou... Não entendi do B ali.
Do B? Tá. Não, é do BR. A primeira coisa que eu tenho que ver é quais são os meus aparelhos resistivos, tá? Na minha residência. Bom, eu tenho o que de aparelho resistível? Eu tenho 2 chuveiros, eu tenho uma secadora, um forno e uma torneira elétrica, tá? Aí eu vou no anexo I, lá do RIC, e aí eu vou ver qual o fator de demanda para cada um desses tipos de equipamento, tá? Eu olho individualmente cada um. Então, torneira elétrica, eu só tenho uma. Então, aqui, o número de equipamentos é igual a 1 da torneira. Então, eu vou usar o fator de demanda igual a 100. Tá? Que é a mesma coisa que a secadora e que o forno elétrico. Eu só tenho um de cada. Então, eu vou pegar aquela potência e vou multiplicar por 100%. Que, na verdade, eu vou estar multiplicando por 1. Certo? Já no caso dos chuveiros, é diferente, porque eu tenho 2 chuveiros. Então, eu tenho o número do equipamento igual a 2. Então, eu já não vou ter um fator de demanda igual a 100%. Eu vou ter um fator de demanda igual a 75%. Então, em vez de multiplicar por 1, que nem eu fiz com os outros equipamentos, eu vou multiplicar por 0,75. Que foi o que eu fiz aqui. O que eu fiz? Eu peguei e fiz 1 vezes a potência da secadora, mais 1 vez a potência da torneira elétrica, mais 1 vez a potência do forno, mais 0,75 vezes a potência de cada um dos chuveiros. Cada um é 2.500. Então, eu poderia botar direto 0,75 vezes 11.000 aqui, que é a soma da potência dos 2 chuveiros, ou botar 0,75 vezes 2 vezes 5.500. Um deito aí que para cá, então. Certo? Eu sei que é complicado. Conseguiu entender, Eduardo? Tinha uma casa para fora. Ok. Posso continuar? Pode continuar. Tá bem, então. Qualquer coisa, só me perguntar, tá? Tá bom. Obrigado. Em relação ao item C, tá? Então, a gente está fazendo referência aos ar-condicionado de até 30.000 BTUs, que é o caso de todos os 5 ar-condicionados que nós temos na residência. Nós vamos considerar, então, o anexo E nesse caso. O que a gente vai olhar no anexo E? Tá? Por que o anexo E primeiro? A gente poderia olhar ou o E ou o F. Nós vamos olhar o E porque a gente está falando de residência. Tá? Se nós estivéssemos falando de escritórios ou salas, nós utilizaríamos o anexo F. Tá? Como a gente está falando de residência, a gente vai utilizar o anexo E e aí a gente vai ver o total de potência instalada em aparelhos, tá? Então, a gente tem que somar as informações dos nossos aparelhos. Nós fizemos isso. Nós vimos que o total de ar-condicionado é 7.200. Então, se a gente for olhar aqui, ele está entre essa faixa aqui. Opa. Entre essa... só quero uma ali. Entre essa faixa de 1 a 10 kW, tá? Então, o fator de demanda vai ser 100%. O que isso significa? Significa que eu vou fazer o quê? 1 vezes os 7.200 que eu tenho. Tá? E aí eu acho o valor do meu item C. O D, o E, o F a gente já viu que não tem, então a gente pode calcular agora o valor da demanda. O que vai ser a nossa demanda? Vai ser igual ao valor do A mais o valor do B mais 1,2 vezes o valor do C, certo?
Vou fazer aqui do lado só para o Excel calcular o valor para a gente. Então, esse aqui, 35.631,6 ou 35,6 kVA é o valor da nossa demanda, certo? Professor, Diga. só uma dúvida. A respeito de disjuntor para casa, eu vou calcular a demanda, que é o 35,6 kVA, ou eu posso calcular pela corrente de potência por fase lá? A gente dimensiona os disjuntores pela corrente. A gente vai ver dimensionamento de disjuntores, mas vai ser em projetos elétricos 3, não vai ser ainda nessa disciplina, vai ser no próximo módulo. Ah, entendi, tá bem. Obrigado, Aí a professor. gente vai ver que a gente leva em consideração a questão da corrente que o condutor suporta, não só a corrente calculada, no caso, também. Então, A gente vai ver a curva também, então? sim, Ah, perfeito. é que essa parte a gente vai ver dimensionamento de eletrodutos e dimensionamento de disjuntores em projetos 3, que é a continuação, no caso, né? Ah, tranquilo, professor. Feito a demanda, a gente tem 2/3 do nosso exercício concluído. E aí falta só fazer a divisão de circuitos terminais, tá? Que eu coloquei ali como observação, que eu queria que dividisse em RST, tá? No exercício. Aqui só, cadê o exercício? Aqui, então, eu coloquei que era para considerar 127 para iluminação, 220 para tubos e tuis, e fazer distribuição nas 3 fases para a gente estar exercitando. Essa parte da divisão de circuitos, ela fica mais complicada de eu estar corrigindo aqui, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês, tá? Para quem quiser, tá? Vocês façam, tá? Essa tabelinha de divisão de circuitos, porque isso cada um vai ter a sua, tá? Me mandem no privado, tá? Quem quiser mandar o exercício todo também para eu conferir, não tem problema. Eu vou conferindo dentro do possível, tá? E vou respondendo. Mas especificamente essa tabela de divisão de circuitos, que é uma coisa pessoal, como vocês vão querer dividir, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem e me entregarem, tá? E aí eu vou avaliar ela em alguma coisa de ponto extra no final da disciplina, tá? Então, quem quiser vai ser ponto extra, não é obrigatório, tá? Mas eu tive essa ideia agora, então vocês me mandem, quem quiser, eu vou definir isso para vocês. Claro, vocês não vão poder me mandar para sempre, vocês vão ter até sexta para me mandar. Então, quem me mandar até sexta, eu corrijo, vai ter uma pontuação extra no final da disciplina, tá? Lembrando que a gente só tem uma nota, que é a prova que vale 10 pontos. Então, esse ponto extra pode ser importante lá no final, tá? Professor- Diga. Professora,
Tá, mas e a CE, ela liga, no caso, 3 fases, no caso, residencial? Não, aqui não é que a CE ligue 3 fases residencial. Aqui eu coloquei o exemplo para vocês fazerem a divisão em 3 fases, mesmo numa residência, porque a gente não vai chegar a ver a parte toda de uma indústria. A gente vai ver isso em projetos 3, que a gente vai fazer o projeto elétrico de uma indústria, simulando uma indústria. E aí, aqui, só para exercitar e para vocês verem como é a divisão em 3 fases, eu coloquei assim. Mas dependendo da carga do projeto ou da residência, tu pode ter as 3 fases também. Pode ter um trifásico. Em Rio Grande, né, que é 127. Pelotas é só 220 e 440. 380. É difícil ter uma casa com uns trifásicos em Pelotas. No caso de Pelotas ali, eu não... Realmente eu não sei dizer, assim, em relação a isso. Tá aí, no caso, assim, o que for 220, no caso, eu quero a potência ao meio para cada fase, professora? Isso, o que tu vai fazer? Tu vai jogar nas 3 fases. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de um circuito. Vou pegar uma TUI, circuito das TUIs das garagens, tá? Então, eu tenho que o tipo é TUI, eu tenho a tensão que é 220, e a potência das TUIs dá 3.000, certo? Aí eu vou jogar 1.500 numa fase e 1.500 na outra fase, tá? Vou jogar em 2 fases. Tá. Quando eu pegar um outro circuito, TUI da cozinha, por exemplo, que 220, vou considerar, aqui é 3.000, vou considerar que eu estou falando da TUI da cozinha de 2.500, tá? De um dos equipamentos. O que eu vou fazer? Eu vou dividir 1.750 aqui, por exemplo, 1.250 num e 1.250 no outro. Aí, quando eu for fazer o próximo, por exemplo, vamos botar que seja 2.000, eu boto 1.000 aqui e 1.000 aqui. E assim eu vou tentando balancear. Isso. Tá, não, tranquilo. Mas essa a ideia. Tá? Então, quem quiser fazer e me entregar, fique à vontade que eu vou estar avaliando de forma extra esse exercício, tá? Amanhã, então, a gente vai ver dimensionamento de condutores pelo método de capacidade de condução de corrente, que é o primeiro dos métodos que a gente vai ver. E aí, depois de amanhã, a gente vê pelo método de queda de tensão, tá? Então, só vou fazer a chamada aqui para a gente encerrar a aula. Professor. Diga. Meu balanceamento de potência por fase chegou perto do teu? Como é que foi teu? Quanto deu teu? O meu ficou... Peraí, deixa eu achar aqui. O meu ficou 15.400, 15.740 e 15.600. É 15.600, é isso? 15.400, 15.740 e 15.700. Perfeito. Acho que chegou bem próximo, ficou quase igual, me dizer. Uhum. Vamos à chamada, Christian.
Aqui. Giovanni, Eduardo, Presente. Everton, Francisco, Presente, presente. Gian, Gustavo, Isaac, Aqui. Lucas Paiva. Ah, o Lucas saiu, que me avisou. Lucas Guimarães, Aqui. Luiz, Marcelo, Aqui. Ô, apareceu, Marcelo. Aqui. Nicolas, tá, Ronaldo, Apareceu, Marcelo. O que foi, Christian? Me deixa, Christian. Me deixa, cara. Ronaldo, o Vinícius tá aí, mas tá sem áudio. Iago e o Rogério Eduardo. Então era isso, pessoal. Até amanhã. E me chamem quem quiser enviar a tabelinha. Tá bem? Boa noite para vocês. Boa noite. Que barbadinha. Boa noite, boa noite. Boa noite, Blanche. O que o cara botou aqui? Muito saidinha. Que isso, cara?